West Side Gun, uma das figuras mais interessantes e únicas que temos hoje no rap. Quando analisamos a beleza da arte do West Side Gun, vemos que é simplesmente única e incomparável. Muitos fazem música pela música, mas com West Side Gun é diferente. Sua música parece pertencer a museus, e isso não é exagero. Apesar de ser um clássico rap de rua, ainda assim sua música é luxuosa. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Raps. Buffalo, a segunda maior cidade do estado de Nova York, uma metrópole extensa que abriga muitos dos elementos culturais conhecidos predominantemente no mundo da música, estão onde a lenda do funk Rick James nasceu. A cidade de Buffalo também é conhecida por ter um distrito de teatros e também por sua clássica asa de frango, que é dita como uma das melhores dos Estados Unidos. No entanto, nem tudo são flores. A cidade tem uma taxa de criminalidade historicamente alta, que nos remete ao início do século XX. A Buffalo Crime Family, também conhecida como New York Mafia, foi fundada em Buffalo por Angelo Palmieri, que atuava como o primeiro chefe da organização ao longo dos anos 80 e 90. Buffalo foi totalmente submersa na epidemia americana do crack, que viu um aumento acentuado no número de crimes violentos e desordenados. Toda essa guerra foi o plano de fundo para a juventude de um jovem chamado Alvin Lamar Worth, que conhecemos hoje como West Side Gun. West Side Gun nasceu em Buffalo em 27 de julho de 1982. Apesar de ter West Side em seu nome de rapper, ele na verdade cresceu em East Buffalo, que abriga cerca de 85% da população negra de Buffalo. A mãe de West Side Gun disse que ele sempre gostou de moda e de desenhar coisas. Ela disse que ele era uma daquelas crianças que não queria usar o uniforme da escola, que ele sempre procurava vestir outras coisas. Quando criança, ele sempre se destacou e aos 10 anos ele e seu amigo criavam quadrinhos que eles distribuíam para outras crianças na escola. Aos 12 anos, eles avançariam estampando camisetas, e isso foi o que o West Side Gun disse em uma entrevista. Liguei para algumas estamparias, então um dinheiro que eu tinha gastei para comprar as camisetas. Minha galera estava usando e depois toda a família estava usando. Depois que você fica conhecido e as pessoas usam suas roupas, começa a ficar viciante. O West Side Gun também começou a vender camisetas com sua primeira banca chamada Pimp. Também enquanto ele estava na escola, o West Side Gun fez com que um professor o botasse contra a parede e dissesse que ele era uma pessoa ruim pelas coisas que ele estava fazendo porque ele estava se metendo em problemas na escola. Enquanto o West Side Gun crescia, ele dividia uma casa com seus tios e tias, e ele era apaixonado por suas correntes de ouro e pelas roupas que eles usavam. Ele também ficou fascinado pela música que eles ouviam, que era o rap. E aos 11 anos, ele começou a fazer rap, e foi nessa mesma época que o West Side Gun começou a se interessar por moda. Ele e Conway The Machine, na adolescência, faziam viagens regulares para Atlanta para comprar marcas que não conseguiam em Buffalo. E às vezes eles as revendiam. Os anos se passaram, e então o West Side Gun acabou sendo aceito em várias faculdades de design, mas aos 19 anos ele já era pai de 2 filhos e precisava de uma maneira de sustentar sua família. Isso resultaria em ele ir para as ruas ao invés de ir para a faculdade. Sobre isso, o West Side Gun disse: realmente não há como evitar quando você acaba nesses ambientes. Ao invés de ir para a faculdade, quando era isso que eu deveria ter feito, eu estava tão focado em ganhar dinheiro que eu nem fui às aulas. Na época, Benny the Butcher, que é o primo de West Side Gun, e Conway The Machine, que é meio-irmão de West Side, também estavam nas ruas. Em uma entrevista, West Side Gun disse que tentou dividir seu tempo entre as ruas e a música, e que todos eles estavam no lance da moda enquanto ainda não tinham sido presos, com muitas armas, drogas, tendo tiroteios e indo direto para o estúdio e fazendo o lance da música. Na época, Benny the Butcher era conhecido como 2 Chainz Benny Main e Conway The Machine era conhecido como Canon, e já faziam barulho com a música por toda a cidade, enquanto o West Side Gun estava mais de plano de fundo. Mas entre 2003 e 2005, o West Side Gun trabalharia num projeto intitulado Flyest and in Charge, Volume 1. Especulações variam sobre quando isso aconteceu exatamente,
mas em algum momento próximo ao lançamento desse projeto, o West Side Gun foi preso por porte de arma e ele acabou fugindo com seus filhos para o Alabama, onde sua mãe e sua avó viviam, mas ele foi detido e cumpriu quase 2 anos de prisão. Na mesma época, em 2006, Machine Gun Black, que era meio-irmão mais velho de Benny, foi baleado e morto em Buffalo. Machine Gun Black aparece na primeira mixtape do West Side Gun junto com Benny e o Conway. Não há dúvida de que se Machine Gun Black estivesse vivo hoje, ele também faria parte do Griselda. Benny, West Side Gun, Conway e Machine Gun Black tinham uma banca chamada Four Runners em seus tempos de colégio. Uma curiosidade, quando o West Side Gun foi preso pela primeira vez, ele fez amizade com o notório chefão do tráfico de Buffalo, Sly Green. Depois de servir grande parte da sua sentença, o West Side Gun foi solto em 2008, mas ele acabou sendo preso novamente, 24 meses após ter sido solto, depois de violar sua condicional. Enquanto o West Side Gun estava trancado novamente, ele procuraria qualquer coisa para passar o tempo. Malhando, lendo tudo que pudesse encontrar, ele lia coisas como a Bíblia e o Alcorão. Às vezes ele comprava livros e lia em 2 dias ou 3, e depois trocava com os companheiros de cela para que eles pudessem ter algo novo para ler. Relembrando seu tempo preso, o West Side Gun, apesar de não sentir saudades da prisão, ele disse que adquiriu muito conhecimento lá, e foi isso que o transformou em quem ele é hoje. Então, em 2011, o West Side Gun foi solto novamente, mas não tinha certeza de que caminho queria seguir. Ele já havia criado a marca de roupas Fashion Rebels em 2005, mas agora ele queria se envolver diretamente com a música, quer fosse através de uma função de gerenciamento ou mesmo como intérprete. Alguns meses depois, por volta de 2012, o West Side Gun estava em Atlanta na época, e foi quando Conway fez uma viagem de volta para Buffalo, e ele acabou sendo baleado múltiplas vezes, que resultaram em ferimentos que o deixaram paralisado no lado direito do rosto. Esse evento mudaria não somente a vida de Conway, mas também afetaria muito a vida do West Side Gun. Como esse vídeo não é sobre o Conway, não vou entrar muito a fundo nessa história, mas esse ocorrido aparece na faixa The Call, do West Side Gun, com a participação do Conway, onde Conway detalha todo o ocorrido. Se você ler a tradução, é arrepiante. Essa faixa faz parte da mixtape Hitler Wears Hermes 4. Inclusive, comenta aí se vocês gostariam que eu trouxesse a história do Conway The Machine, ou até mesmo a história do Benny the Butcher. De acordo com o West Side Gun, se o Conway nunca tivesse levado um tiro, o West Side Gun talvez não teria entrado de cabeça no rap. O West Side Gun se sentiu na obrigação de fazer rap para motivar Conway a não desistir do seu objetivo. O West Side Gun disse isso numa entrevista. Mesmo ele sendo meu irmão e um ótimo MC, ele é um competidor. Ele vai ouvir minhas paradas e dizer, ok, é assim que o mano vem, eu tenho que fazer desse jeito agora. Então, ele me ouvir fazendo o que eu estava fazendo, acho que foi uma grande inspiração para ele dizer, não, preciso me recompor, eu tenho que destruir, eu tenho que acabar com essa merda. Também haviam outras motivações para o West Side Gun sair dos bastidores para se tornar realmente um rapper. Em 2012, o som do rap mainstream mudou para um som mais trap, e também veríamos os estágios iniciais da era do rap SoundCloud. Na época, Atlanta estava bombando, e o movimento drill de Chicago estava também a toda, com o Chief Keef liderando. O West Side Gun disse isso em uma entrevista. Isso se tornou um desafio, tipo, cara, eu sou melhor que 90% desses caras, e todo mundo de Nova York agora parece ser do Sul. Eu estava tipo, estou prestes a me matar, eu sou mais real do que esses caras, eu já sou mais estiloso que esses caras. Você sabe o que eu tô dizendo, eu já parecia um rapper. O que é interessante é que enquanto o Conway estava se recuperando dos ferimentos, ele não sabia que o West Side Gun tinha começado a rimar para valer. Uma das coisas que o West Side Gun faria seria lançar a primeira da sua série de mixtapes com um título controverso, Hitler Wears Hermes, em outubro de 2012. Em relação a isso, em uma entrevista, o West Side Gun disse sobre Hitler Wears Hermes, o título, cara, eu queria trazer, você sabe, alguma das merdas mais sombrias, mais ousadas que eu poderia inventar, porque tipo, esse é basicamente todo o meu estilo.
Apenas a merda mais sombria e nojenta que eu poderia imaginar. Você sabe, todo mundo já estava acostumado com a expressão Diabo Veste Prada. Eu pensei, você sabe, quero mudar isso aí. Eu só queria trazer algo que assim que você ouvisse, você ficasse tipo, ei, essa merda é uma loucura, mas é legal ao mesmo tempo. Então foi assim que eu vim com isso. A primeira parte dessa série de mixtapes também é onde Daringer voltaria a produzindo então a faixa Mesh Hall Talk. O produtor de longa data de muitas músicas do Westside Gunn e do Griselda conheceu o Westside Gunn em uma noite de rap no Buffalo Bar Broadway Joe's. E isso é o que Daringer disse sobre o Westside Gunn. Conheço o Westside Gunn há cerca de 10 anos, através de amigos e associados em comum. E isso foi bem na época em que eu comecei a ser DJ em shows e eventos de hip hop underground. Lembro-me de uma vez que estávamos em um estúdio na zona leste de Buffalo, e foi exatamente quando eu disse que eu estava fazendo batidas. Eu não tinha muito a oferecer, mas ele definitivamente viu algo em mim. Anos se passaram e recebo uma mensagem do Gunn no Twitter, perguntando se eu ainda fazia batidas. Ele estava trabalhando em um projeto. Desse ponto em diante, temos trabalhado e o resto é história. No ano de 2013, o Westside Gunn não lançaria nenhum projeto, mas em 2014 e 2015 ele daria continuação na sua sequência de mixtapes com Hitler Wes Hermes 2 em setembro de 2014 e Hitler Wes Hermes 3 em agosto de 2015. Também em 2015, Westside Gunn e Conway se uniriam para lançar a mixtape Hall & Nash, que leva o nome de dois lutadores de luta livre famosos, Scott Hall e Kevin Nash. No mesmo ano, Westside Gunn e Conway também lançariam a mixtape Griselda Ghost, que foi produzido por Big Ghost, um produtor do qual não tem a identidade revelada. No ano seguinte, em 2016, Westside Gunn lançaria seu álbum de estreia, o clássico Fly God, em 11 de março de 2016, que é a introdução de muita gente ao som dele. Em 2016, veríamos o Westside Gunn e o Griselda começarem a mover as peças de xadrez e se transformarem no que conhecemos hoje, pois muito de seu sucesso inicial pode ser atribuído a esse projeto, que foi distribuído e lançado por a sua própria gravadora, Griselda Records. Esse álbum e esse EP deram um avanço comercial para o Westside Gunn e para o grupo, com mixagens bem elaboradas. Esses projetos antecederam as próximas mixtapes, EPs e demais projetos. O Westside Gunn reuniu todas as peças do seu arsenal criativo para montar algo que fosse inovador e ao mesmo tempo algo nostálgico sonoramente. A coisa mais impressionante sobre Fly God é a estética do álbum. A primeira faixa, intitulada Dunks, traz o Westside Gunn e Conway com rimas agressivas e uma entrega objetiva. E faixas como Shower, Shoe, Lord apresentam samples de soul monótonos e padrões de bateria noventista que colocam esse álbum ao lado de álbuns como Pinata, de Freddie Gibbs com Mad Lib, e que também remete ao som do rock marciano, que já vem fazendo esse estilo de rap chamado drumless há um bom tempo. Fly God foi um álbum que expandiu fronteiras e ajudou o rap underground a dominar o mercado, e fez outros artistas seguirem a influência direta ou indireta dele. O Westside Gunn fez a curadoria de um som que foi igualmente baseado numa obscura produção pesada de samples, com produtores como Daringer, The Alchemist e Stacked Selecta, bem como o rap visceral revisionista dos anos 90, semelhante ao The LOX, Mobb Deep, Capone e Noreaga, entre outros. Diferentes sons e estéticas que fizeram Westside Gunn se tornar esse gênio. Se ele fosse qualquer outro artista, ele teria deixado esse projeto marinando até chegar nas massas. Mas não, ele não parou, dando continuidade à sua prolífica série de lançamentos de qualidade, lançando o EP Don't Get Scared Now com Griselda, inteiramente produzido por Daringer e Alchemist, trazendo a participação especial do falecido membro do Mobb Deep, Prodigy, na música Ben's Window. A prolífica produção de Westside Gunn em 2016 foi o modelo que Westside Gunn e o Griselda como um todo fariam nos anos seguintes. Além de lançar Don't Get Scared Now com o Griselda e Fly God, Westside Gunn colaborou com o produtor The Purist no EP Roses Are Red, So Is Blood. Voltando a mencionar sua clássica série de mixtapes Hitler Wes Hermes,
No Halloween de 2016, o West Side Gun lançaria então a quarta parte dela, e abre com a faixa Decal, da qual eu mencionei anteriormente. Muitas vezes é questionado sobre quem é o melhor membro ou ex-membro do Griselda, se é Armani Caesar, o West Side Gun, o Bold James, o Conway ou o Benny. Benny e Conway são frequentemente apontados como os melhores rappers da equipe, mas o West Side Gun frequentemente surge como o favorito dos fãs. Sua curadoria e seu ótimo ouvido, coesão musical, seleção de batidas, sequenciamento e estrutura estão um passo acima dele ser um rapper comum. Muitas vezes ele posiciona intencionalmente outros artistas para ofuscarem ele em sua própria música. Citando novamente a faixa Decal, embora seja uma faixa do West Side Gun, a maioria dos fãs a reconhece como ser uma das primeiras faixas que definiram a carreira do Conway por seu estilo de rap. Membros de grupos como o Wu-Tang Clan e Good Mob normalmente competiam pelos holofotes e criavam uma disputa saudável na competição lírica, mas com West Side Gun e Griselda não é assim. O West Side Gun, por exemplo, ele faz questão de deixar as participações brilharem realmente nos sons. Numa entrevista para Complex em 2021, o West Side Gun disse: "Quando chegou a hora do Stove God começar a preparar um projeto, estávamos em Phoenix e eu comecei a tocar as batidas. Eu estava tipo, ei, preciso que você mate tudo que tem. Essas são as instruções. Se você está em um álbum do West Side Gun, você tem que arrasar. Essa literalmente é a única coisa que eu peço. Eu literalmente peço à pessoa que ela me ofusque. As pessoas vão ouvir de qualquer maneira porque eu tô nisso. E eu digo a eles, ei, se eu fizer 12 compassos, faça 36, faça 48, faça 64. Quero que você brilhe. Eu quero que você me mate, porque isso só vai render a melhor música." Em março de 2017, West Side Gun e Conway fecharam um contrato com a Shade Records, selo do Eminem, fazendo de West Side Gun e Conway os primeiros rappers de Buffalo a assinarem com uma grande gravadora. No mês seguinte, West Side Gun lançou a música Raw is Fly God com colaboração de Derringer, antes de compartilhar a quinta parte da sua série de mixtapes Hitler Wes Herms em outubro. Em Hitler Wes Herms 5 possui a faixa R.A.P. Bob, que traz uma homenagem a um dos seus ídolos da luta livre, o falecido Bob Heenan, que traz a participação de Conway. Essa música foi lançada na semana de sua morte. Vemos o amor de West Side Gun por luta livre em diversas das suas faixas, com diversas fotos de capas de singles com seus lutadores favoritos e diversas citações. Em abril de 2019, o West Side Gun lançaria então a compilação Fourth Hope, que traz as suas maiores faixas com a temática luta livre, com diversos samples de lutas livres. Mas voltando para 2017, o West Side Gun se uniu à falecida lenda do rap MF Doom para o EP colaborativo West Side Doom. Havia um álbum colaborativo deles, do qual não chegou a se materializar devido ao cronograma enigmático e às vezes disperso de MF Doom e devido à morte dele, e também por compromissos artísticos que o West Side Gun estava tendo. O West Side Gun sobre isso disse: "Sempre fiz referências sobre conhecer MF Doom, até no Twitter. Ele é um daqueles caras misteriosos e é isso que eu mais gosto nele. Quando você ouviu o trabalho dele com Ghostface, foi tipo, como isso aconteceu? Nem todo mundo é capaz de tocar em Doom, porque ele não está lá fora assim. Estendi a mão para ele e os pontos simplesmente se conectaram. Além disso, eu já tinha a ideia do West Side Doom na cabeça. Não precisava ser um álbum completo ou algo assim. As duas músicas que temos são peças de arte para mim. Do ponto de vista de MF Doom e do seu empresário, fazia muito sentido e eles já me respeitavam. Depois de tudo isso, procurei Alchemist e Derringer. Contei primeiro ao Derringer e ele preparou uma parada e pronto. Aí mandamos a parada do Alchemist e foi simplesmente mágico. Com o West Side Doom, eu honestamente me sinto bem pelo que fiz e pelo que ele fez naquelas duas músicas com Alchemist e Derringer. Manos enlouqueceram e o mundo inteiro está prestes a entender o que eu tô dizendo. Uma coisa a se mencionar é que os lançamentos do West Side Gun e do Griselda costumam ser acompanhados por grandes lançamentos de produtos que se esgotam em minutos. A principal base de fãs do Griselda adquire tudo que sai.
desde moletons com suas próprias estampas até camisetas e meias. Os fãs do Griselda adoram tudo isso. Em vez de apenas lançarem o álbum ou mixtapes em um serviço de streaming, eles realmente vão além, dando aos fãs uma experiência física para se conectarem com seus fãs. Eles realmente se preocupam com seu público e estão sempre criando maneiras novas e inovadoras de se conectarem com ele. Em 2018, Westside Gunn se preparou para lançar o álbum Supreme Clientele. O título do LP é como um sucessor espiritual do clássico álbum do Ghostface Killah, Supreme Clientele, de 2000. Ambos os álbuns apresentam jogos de palavras concretos sob samples de soul, e para esse resultado, Westside Gunn trouxe as colaborações de Derringer, The Alchemist, Harry Fraud, Pete Rock, Ninth Wonder, Static Selecta, Rock Marciano, entre outros, levando esse álbum para um status cinematográfico. Quando perguntado sobre o título ser uma homenagem ao Ghostface Killah, Westside Gunn disse: "Ele nunca disse nada. Claro que ele sabe. Eu estava com ele num sound set em Minnesota. Assim que saímos do set, ficamos no trailer deles. Você sabe, isso é família. E Raekwon já nos entregou a tocha. É tudo amor. Então, quando o Raekwon me deu aquela tocha, eu simplesmente peguei ela e corri com ela. Eu tenho que continuar com essa merda. Essa música não é pra todos. Mas se você gosta desse tipo de música, é uma das melhores. Basta levar de volta a essência. Eles me influenciaram enquanto crescia, então eu só queria prestar uma homenagem. Esses são grandes manos." Supreme Clientele, você sabe, esse é o meu segundo álbum. Supreme Clientele foi o segundo álbum do Ghostface. Supreme Clientele do Ghost foi o álbum que levou ele para o próximo nível. E eu sinto que Supreme Clientele vai me levar para o próximo nível. É por isso que eu comecei Supreme Clientele. No Halloween de 2018, Westside Gunn lançaria então a sexta parte de Hitler Wes Hermes, bem como a compilação Hitler's Dead. E também começou uma nova saga com Fly God is a Wilson God. E no mesmo ano, em novembro, Gunn soltaria Hitler Wes Hermes 7. Com isso tudo de lançamento, vemos que o Westside Gunn não deixa seus fãs com fome. A constância de lançamentos dele é incrível, ao contrário de alguns artistas como Kendrick Lamar, que leva anos para criar suas obras-primas. Em 2019, Westside Gunn assinou um acordo com a Roc Nation, selo do Jay-Z, e em 2020, Gunn anunciou que tinha deixado a Shade Records. Em relação a Shade Records, Westside Gunn disse: "Passei meu tempo lá e foi tudo amor, foi tudo bom. Você sabe, soltamos What Would Shin Gun Do e eu soltei Who Made the Sunshine e estava tudo bem. Mas foi tipo, ok, sou um chefe. Eu era um chefe antes daquele acordo. Entende o que eu tô dizendo? Tipo, eu já era dono da Griselda Records antes de fechar esse negócio. Eu já estava fazendo barulho antes de fechar esse negócio. É por isso que fizemos a parceria em primeiro lugar. Não foi como se eu tivesse saído do nada. Eu já tinha murais meus pintados e gente me tatuando." Voltando para 2019, em novembro, veríamos o Westside Gunn se juntar a Benny e Conway para lançarem o primeiro álbum do Griselda, intitulado Double Double CD. Ele foi inteiramente produzido por Beat Butcher e Derringer. O Griselda sempre foi conhecido por usar samples em suas músicas, mas um fato interessante sobre esse álbum é que ele não possui nenhum sample, foi tudo tocado. Agora, um dos momentos mais divisores de água de 2020 para o hip hop em geral, não apenas para o Westside Gunn e para o Griselda, foi o lançamento do álbum do Westside Gunn, Pray for Paris, apresentando uma capa de álbum vanguardista desenhada pelo falecido Virgil Abloh. O álbum é amplamente considerado um álbum inovador do Westside Gunn, não apenas na comunidade do rap, mas também no mainstream em geral. Esse álbum é dito como o que mostrou para o público geral o que realmente era o Westside Gunn e o Griselda. Também em 2020, o Westside Gunn lançou outro álbum, Who Made the Sunshine e Fly God is a Wilson God 2, que acabaram parecendo projetos descartáveis e os fãs pareciam estar mais interessados em ouvirem Pray for Paris. Infelizmente, no verão de 2020, uma tragédia atingiu o Griselda, que acabou impactando muito o álbum do Conway, From a King to a God. DJ Shay, lendário DJ e produtor que realmente ajudou a criar e transformar o Griselda no que são hoje,
desde os seus 19 anos até sua morte aos 48 anos. Falando sobre a morte do DJ Shay, Westside Gunn disse que ele esteve presente em cada passo do caminho e que foi uma honra ajudar seu sonho a se tornar realidade para o hip hop de Buffalo. DJ Shay fundou sua própria gravadora, Buff City Records, e veio trabalhando com música desde os seus 10 anos de idade. Depois de receber seu próprio toca-discos, Shay se envolveu pela primeira vez com Benny e Conway no início dos anos 2000, que ele estava produzindo, gerenciando e gravando músicas com eles em escala profissional. Um mês antes dele falecer, ele disse que sabia que há 16 anos tinha 2 dos melhores rappers do mundo e que hoje ainda dizia a mesma coisa. É doideira que DJ Shay tenha sido uma das principais figuras nos bastidores e que realmente acreditou na banca, e que seus talentos como habilidade coletiva só foram realizados muitos anos depois. Chegando em 2021, Westside Gunn lançou singles como Julia Lang e TV Boy, e ele manteve as coisas em destaque com Griselda. Mas a grande coisa que aconteceu em 2021, claro, foi a 8ª e última parte de Hitler Wes Hermes, sendo o lado A lançado em agosto e o lado B em setembro de 2021. Em entrevista para Complex, falando sobre Hitler Wes Hermes 8, Westside Gunn disse: "Eu simplesmente sinto que agora estou vivendo em tempo real, mas daqui a 10 anos todo mundo pensará, Westside Gunn foi o mais doente da década de 2020 e 10. Ele é uma lenda. Fiz meu álbum duplo, não é todo mundo que pode fazer isso. Tipo, você não pode não ser um dos grandes e lançar um álbum duplo." Em 2019, Westside Gunn anunciou que se aposentaria, que sua carreira no rap duraria apenas mais 3 meses. E o engraçado disso é que em 2019 ainda ele não tinha lançado alguma das suas melhores músicas, assim como Pray for Paris e Who Made the Sunshine. Muitos desses projetos ainda estavam em andamento na época. É loucura pensar que ele já estava de olho na aposentadoria muito antes do seu ápice criativo, mas felizmente isso não se concretizou. Em 2021, Westside Gunn reafirmou que ele iria se aposentar, mas acrescentou que ainda tem muito mais trabalho a fazer. Em uma entrevista para Complex, Westside Gunn disse: "Eu queria fazer um álbum duplo porque já tenho um pé na porta fazendo rap. Não sei quando vou parar completamente. Posso fazer mais um projeto depois desse, posso fazer mais 2, mas não me vejo fazendo mais do que 2. Todas as lendas tiveram álbuns duplos, de Tupac a Big, de Wu-Tang a Bonnie Thugs. É raro para um rapper querer renunciar à coroa no auge da sua popularidade, mas a carreira do Westside Gunn é a verdadeira personificação de ir contra a corrente e lutar por seus próprios objetivos. Westside Gunn e o Griselda não atingiram seu sucesso comercial aos 20 e poucos anos. Ao contrário da maioria dos rappers, os membros do Griselda obtiveram sucesso aos 30 e poucos anos, e todos eles aperfeiçoaram sua arte. Por fim, o Westside Gunn é um samurai de rua desgastado, cheio de conhecimento e que manteve constância, botando a cidade de Buffalo no mapa e que fez nascer Flor do Lixão, trazendo com ele a sua tripulação. Agradeço por terem acompanhado essa jornada pela história do Westside Gunn. Curta, comente, compartilhe e é isso. Ei, yo!